Olá, SegLabs, tudo bem? Segue mais uma aula de Dica Manipule e hoje nós vamos conversar sobre controle de qualidade. Então, se você tem algumas dúvidas sobre testes de controle de qualidade que você deve adotar na sua farmácia, especificamente para matérias-primas, assiste essa aula, nós vamos conversar sobre alguns testes exigidos, preconizados pela RDC 67/07. A partir do ano de 2000, foi exigido que os laboratórios de manipulação implantassem uma infraestrutura física para desenvolver atividades relacionadas ao controle de qualidade. Entretanto, ainda hoje há algumas dúvidas referentes a esse setor, ao desenvolvimento desses testes, e nessa aula de hoje nós vamos desmistificar, esses testes e você vai ver que são testes bem simples de fazer e que é de extrema importância que você faça no seu laboratório. Então, o controle de qualidade ele constitui uma ferramenta fundamental para assegurar a eficácia e a segurança do produto manipulado. Lembrando que ele vai muito além dos testes. Nessa aula nós vamos focar nos testes em si, tá? Que testes são essenciais para esse setor. Entretanto, o controle de qualidade ele vai desde a qualificação do fornecedor, onde você vai fazer a qualificação, nós vamos ver as etapas posteriormente, mas no recebimento da matéria-prima você já deve desenvolver um checklist para verificar se a matéria-prima chegou no seu laboratório de forma adequada. Então o controle de qualidade ele vai muito além dos testes, mas nós vamos focar nessa aula de hoje especificamente nos testes, tá? Então, a partir da resolução, a RDC 33/2000, que foi substituída pela 67/2007, foi preconizado uma infraestrutura, com a área de CQ devidamente equipada para a realização de testes para o controle de matéria-prima e produto acabado. Então, se você tem também dúvidas em relação a que tipo, se você está montando um laboratório, ou se você ainda está nessa adequação que pode acontecer, você tem dúvidas ainda se aquele equipamento é necessário ou não, nessa aula eu vou esclarecer melhor sobre esse tema, tá? É permitida a terceirização de testes mais complexos, como a determinação de teor e pureza e também os testes microbiológicos, tá? Então, para tanto referente a matérias-primas quanto a produto acabado, se eu quiser detectar o teor de um ativo, aí são testes um pouco mais específicos, exige uma maior infraestrutura e maior investimento, como o HPLC, um espectrofotômetro. Você pode sim terceirizar, tá? Você pode trabalhar com um laboratório certificado, tá? Existem vários muito bons aí em todo o Brasil, em todo o território nacional, e você pode estar assim terceirizando esses testes em específico. Então, como eu falei, o controle de qualidade vai desde a qualificação do fornecedor. O que é a qualificação do fornecedor? É você fazer uma auditoria no fornecedor de matéria-prima e avaliar se ele segue as boas práticas de distribuição. Também, dependendo da sua região, pode ser que fique inviável, principalmente se você estiver situado no Norte e Nordeste, mas eu sugiro que pelo menos você faça você envie um formulário, ou existem outras estratégias como adquirir, se você é sócio da Anfarmag, por exemplo, eles fazem auditoria periódico, você pode estar, é um benefício que você recebe. E se você, se é viável para você fazer essa auditoria no fornecedor, por que não, Você conhecer as empresas que você está trabalhando em parceria. Durante a aquisição dos insumos, é importante que você especifique, que você envie um checklist de especificação dos insumos em relação ao prazo de validade, o que deve conter em um laudo, tá? No laudo liberado pelo próprio fornecedor, recebimentos de insumos. No processo de recebimento,
é exigido um checklist, tá? Em outro momento, em outra oportunidade, a gente pode conversar sobre esse checklist. Conferências de matéria-prima, fazemos uma amostragem e aí entramos nos testes de controle de qualidade propriamente dito, até a liberação das matérias-primas para a área de produção. Então, até a matéria-prima ser analisada, ela fica ali na área de quarentena, tá? Uma área específica, ali no teu almoxarifado, e só após nós avaliarmos esses parâmetros físico-químicos que nós vamos, uma vez aprovada a matéria-prima, eles vão ser liberados para a área dos aprovados no próprio almoxarifado e também podem ser transferidos para a área de produção. Então, quais são os testes preconizados na RDC 67/07? As matérias-primas devem ser analisadas no seu recebimento, efetuando-se no mínimo os testes abaixo, respeitando-se as suas características físicas e mantendo os resultados por escrito. Gente, é muito importante essa observação, tá? Que ele fala que efetuando-se no mínimo. Então, não é para fazer ou o pH, ou o ponto de fusão, ou a densidade. Não, é para fazer todos esses testes escritos, ou solubilidade, tá? É para fazer todos esses testes, desde caracteres organolépticos, solubilidade, pH, peso, volume, ponto de fusão. Claro, existem algumas matérias-primas que não é viável fazer o ponto de fusão, tá? Densidade, e também um ponto importante é a avaliação do laudo do fornecedor ou do fabricante, tá? Avaliar se o laudo está completo, se todos os dados estão conformes, se veio a referência da metodologia analítica através da qual eles desenvolveram os testes, ok? Aqui eu trago para você, eu vou deixar aqui um link para você baixar um exemplo bem simples de certificado de análise, tá? Que você pode emitir para a sua farmácia, tá? Hoje os softwares, eles têm esse recurso, você pode alimentar o software e ele gerar um relatório, gerar esse certificado, mas você pode, até inicialmente, se você estiver adequando ou abrindo laboratório ainda, essa é uma forma bem simples e prática de emitir um certificado de análise. Então aqui você vai ter os testes preconizados, as especificações e os resultados dos seus testes. As especificações, é interessante que você busque nas farmacopeias, inclusive a farmacopeia brasileira, né, é uma das preferências, mas nem todo o teste está lá na farmacopeia brasileira. E nem todos os ativos você vai encontrar na farmacopeia. Então, você pode se basear também no laudo do fornecedor, certo? Para essas especificações. Por quê? Porque no laudo do fornecedor tem também a coluna de especificações e tem de onde ele extraiu aquela base de dados. Eu gosto de deixar um espaço para cálculo. Alguns fiscais, eles gostam de avaliar como está sendo calculada aquela densidade. Não sei se você passou por isso, mas eles gostam de ver já pediram cálculo daqueles testes realizados, até para comprovar que realmente foi feito de fato um campo para espaço de aprovado ou reprovado, responsável pela análise para que ele assine, tá? E embaixo não dá para visualizar bem, não necessariamente o farmacêutico é que executa a análise, pode ser um técnico, tá? Mas embaixo, se for um técnico, o farmacêutico ele tem que estar assinando, tá? Embaixo, e a data da execução. É interessante que você tenha fichas de especificação no seu laboratório, tá? Fica mais fácil, é um processo que demora para elaborar, mas você consegue compilar tudo na sua base de dados. Se não, você pode optar por
fazer as consultas nas farmacopeias, tá? Então, por exemplo, aqui, a ficha de especificação do carbonato de cálcio, eu descrevo todas as especificações deles, tá? A forma química, fator de equivalência, fator de correção, a aplicação e as especificações de geral, os testes básicos de identificação, ensaios de pureza, embalagem, armazenamento, todas essas características são extraídas, tá, da farmacopeia. Essas são as principais farmacopeias, né, as principais bibliografias de metodologia analítica. A prioridade deve ser a farmacopeia brasileira, é a referência oficial, mas você pode optar pela americana, a britânica, tá? Dentre essas outras. Solubilidade é um teste bem simples de fazer. Eu recomendo que você faça no álcool e na água, tá? Nesses dois veículos. E você vai trabalhando a proporção, certo? Do soluto e do solvente. E você vai caracterizar, esse dado aqui foi extraído da farmacopeia, esse parâmetro, se ele solubilizar em uma proporção de menos de uma parte, já é considerado que a matéria-prima é muito solúvel. E aí, dependendo da proporção, você vai colocando, vai variar de muito solúvel até o praticamente solúvel, o praticamente insolúvel ou insolúvel. Claro, a realidade é que na nossa rotina a gente precisa de praticidade, então eu recomendo que você pode não seguir à risca essas proporções, até pela questão de tempo, tem laboratórios que têm milhares de matérias-primas para analisar, mas você tem que ter um olho muito analítico em questão da solubilidade. Nesses 3 anos que a gente tem desenvolvido o serviço de controle de qualidade, eu posso dizer que eu tive pouquíssimos problemas, pouquíssimos mesmo, mas é muito importante. Em um deles, inclusive, a primeira divergência que eu tive foi na solubilidade. Era até um extrato seco, onde constava que era solúvel e na realidade não estava. Ele não, mesmo sendo a gente fazendo uma proporção de 100 a 1000 partes, ele não solubilizava, tá? Na realidade, esse é um teste, ele não é definitivo, ele é empregado como ensaio complementar, tá? E também é muito importante para o laboratório. Quando eu sei a solubilidade do meu ativo, eu vou saber, por exemplo, se eu vou veicular em um veículo com característica lipofílica ou hidrofílica, por exemplo. Então, é muito útil essa informação até para o próprio preparo do produto. É de extrema importância que você faça a avaliação das características organolépticas, tá? Que seria o odor, claro, o cheiro, você não vai cheirar a matéria-prima, mas no próprio manuseio dá para saber se ela tem um cheiro característico ou não. A aparência, considerar a presença de corpos estranhos, tá? O grau de turvação, se for líquido, e separação de fases. Sólidos, você pode caracterizar como cristalino, amorfo, granular, homogêneo, tem fluxo livre, se o pó é fino, se o pó é leve. Líquidos, posso caracterizá-lo como límpido, transparente, turvo, xaroposo, oleoso, viscoso e etc. Cor. A cor, ela é algo básico, mas é algo básico, mas tem grande importância, né? Por quê? Porque uma simples mudança de cor já pode, por exemplo, me mostrar que aquele ativo sofreu uma oxidação, por exemplo. Então, é importante que nós visualizemos o insumo em local bem iluminado. Então, teu laboratório ele tem que ter uma boa iluminação, tá? E você expondo sobre um fundo branco vai facilitar mais ainda a sua visualização, principalmente para aquelas matérias-primas de cor clara, tá? Sabor não é determinado. Entretanto, para os flavorizantes é interessante provar, não tem problema nenhum, né? Grau alimentício, tá? Odor,
O odor, como eu falei, a gente não não cheira, mas é importante a gente observar durante o manuseio. Se às vezes pode ser que a matéria-prima esteja com um odor que não é característico dela, então é importante a gente ficar atento também para essa característica. Determinação de pH. Determinação de pH é um teste também bem simples. Para você medir o pH de sólidos, no pHmetro, nesse equipamento bem convencional, tá? Nós temos que medir esse eletrodo que vai medir o pH em uma solução. Então, obviamente, nós não temos como medir diretamente no sólido, na matéria-prima sólida. Nós vamos preparar uma solução de 1%. Então, por exemplo, você pode utilizar 1 grama da matéria-prima para 100 ml do veículo aquoso, tá? De água. Eu recomendo sempre que você use o mínimo possível de matéria-prima, principalmente se for uma matéria-prima de custo muito elevado, porque de fato é custo para o laboratório, mas ao mesmo tempo é importante que você faça, pois você pode ter, uma vez que um teste que você deixe de lado, você pode ter problemas futuros, né? Se você tem a reclamação de uma matéria-prima, por exemplo, de um cliente, a primeira coisa que eu vejo é se aquela matéria-prima está com os parâmetros ok. Se quando ela chegou no meu laboratório, ela estava com os parâmetros ok. Então, é uma garantia que eu tenho, né, de rastreabilidade. Então, essa é a grande, além de atender, claro, a legislação, seguindo aí as boas práticas de manipulação, mas você seguir à risca os testes, tá? De extrema importância. Então, mesmo que se for o caso de uma matéria-prima com custo mais elevado, faz uma solução de 50 ml, mas não deixe de fazer. Você vai utilizar 0,5 gramas do ativo para o preparo de 1 ml da solução. Então, esse é o equipamento pHmetro, onde você vai imergir esse eletrodo em uma solução e você vai fazer a leitura aqui. Uma vez que você faz a leitura e o pH está dentro das especificações, normalmente ele dá uma faixa de pH 5,5 a 6,1 ou uma faixa até menor, 5,5 a 5,8, tá? Então, para você medir o pH de sólidos, você tem que preparar essa solução. E se for líquido, basta imergir diretamente o eletrodo no líquido, bem simples também. Se for semissólido, você só tem que ter cuidado para avaliar, verificar com o fornecedor do equipamento se o teu eletrodo ele é sensível a semissólido. Nem todo eletrodo ele consegue ler o pH de semissólidos, tá? Então, ele vai avaliar, esse teste avalia o índice de acidez, neutralidade e alcalinidade de uma solução aquosa, útil para avaliação da estabilidade de determinadas matérias-primas, tá? Então, ele é um indicativo, se ele não está dentro das especificações, ele é um indicativo que a matéria-prima não está conforme, tá? Em caso de divergência, né, do parâmetro no resultado, se o resultado der não conforme. Para a determinação do pH de pós, como eu falei, tem que preparar a solução. E é importante, gente, vocês fazerem tanto a aferição quanto o ajuste do pH. São diferentes, tá? As pessoas confundem muito com calibração, inclusive. Mas qual é a diferença de ajuste de pH e aferição do pHmetro? A aferição, você vai medir o pH de soluções com pH padronizados, que são as chamadas solução tampão. Então, você já adquire a solução com aquele pH fixo, varia com a temperatura. No pH, normalmente, pH 4, pH 7 e pH 10, tá? Você pode trabalhar com dois desses tipos, escolher dois desses tipos de solução para fazer a aferição
do pH-metro, tá? Então, digamos que aquela solução, ela tem pH definido como 7, tá? A temperatura 25 graus. Cuidado que a temperatura ela pode influenciar na mudança do pH. Se ela der 7,07, eu tenho que ter cuidado. Por quê? Porque eu vi uma divergência, ou a solução não está, teve alteração no pH da solução, ou o meu eletrodo ele precisa ser aferido, tá? Ou ele não está calculando o pH de forma correta. Então, por isso que eu sempre, não é interessante que eu tenha apenas um tipo de solução, eu tenho que trabalhar com pelo menos 2 soluções. O ajuste do pH, você vai fazer também na solução tampão. Todo equipamento, dependendo da marca, ele vai ter um comando para, ele fala o calibrar, né? É muito semelhante a calibrar, eu não considero uma calibração, mas ele tem a opção lá de calibrar. E aí vai depender também muito do fabricante, tá? Mas esse é onde você imerge a solução tampão, imerge o eletrodo na solução tampão, retira, imerge novamente, no final ele vai dar a sensibilidade. Essa sensibilidade tem que ficar muito próxima a 100%, tá? E dependendo da marca, tem uma variação. Então, se, por exemplo, a sensibilidade daquele eletrodo de 97%, já é um indicativo para que eu envie meu equipamento para manutenção, tá? Então, é um equipamento muito sensível, requer cuidado, tá? No manuseio, e eu preciso diariamente fazer tanto o ajuste do pH quanto a aferição do pH-metro, tá? Durante a aferição do pH-metro, o valor determinado não deve ser superior a 0,07, tá? Então, se der naquela solução tampão que o pH é 7, se der 7,1, já fica fora da especificação. Você tem que rever, né, se o problema está na solução tampão ou no próprio eletrodo, tá? E a faixa de sensibilidade, como eu falei, mensurada durante o ajuste do pH-metro, deve ser consultada no manual do equipamento. Então, cada equipamento vai ter uma faixa de sensibilidade específica. A aferição, e tanto a aferição quanto a calibração ou ajuste, eles devem ser registrados. Já aconteceu do fiscal também solicitar esse registro. No laboratório, gente, isso está dentro das boas práticas de manipulação. Toda atividade referente dentro da farmácia, até o uso de equipamentos, é interessante que você faça o registro do horário que foi utilizado aquele equipamento, ou no caso aqui, nós estamos registrando a aferição e o ajuste do pH-metro. Então, nesse caso, eu coloquei a data, a hora que foi realizada essa função, essa atividade, tá? E por que tanto registro? Justamente para aumentar sua rastreabilidade nos processos. Caso você venha ter algum problema, você sabe o horário que foi feito, você sabe quem executou, tá? No caso, eu utilizei 2 tipos de tampão, pH 4 e pH 7. Quando eu vou imergir o eletrodo no pH 4, eu devo anotar aqui, se tiver dado 4,01, registro o pH aferido, tá? E no pH 7, a mesma coisa, certo? E no final, vou fazer o ajuste do pH-metro, onde eu vou anotar a sensibilidade. Executor, se for um técnico, tá? Ou até um estagiário executando essas atividades, mas tem que ter um farmacêutico supervisionando. Então, o supervisor ele tem que também assinar, ok? Nesse registro. Densidade. Existe a densidade relativa, que é a densidade que você calcula para os líquidos, tá? Existe a densidade aparente com e sem compactação para os sólidos. A densidade relativa você pode fazer com o auxílio de um piquinômetro, tá?
Existem dois tipos de piquinômetro, o de vidro e o metálico. O de vidro, ele é mais específico para líquidos. E o cálculo da densidade, bem simples, é essa razão do peso do piquinômetro com a amostra menos o peso do piquinômetro vazio, dividido pelo peso do piquinômetro com água menos o peso do piquinômetro vazio. Então, cálculo bem simples. Você pode, inclusive, já enumerar seus piquinômetros e deixar o peso já anotado para também agilizar o seu tempo durante esses testes, tá? Densidade aparente sem compactação e tem a densidade aparente compactada que nós fazemos nós podemos utilizar, eu vou deixar aqui o link do vídeo que a gente fala sobre esse teste na prática. Densidade, principalmente adiposa, é essencial para o teu processo. Por quê? Porque o software ele vai escolher o tamanho da cápsula, a quantidade de recipiente baseado na densidade que tu alimenta o teu sistema, tá? Então, muito além do controle de qualidade, ele vai influenciar também no teu processo, no processo de manipulação de cápsulas, inclusive, tá? E não recomendo que você faça a densidade sem compactação ou a densidade compactada. Você tem que ajustar o teu processo, certo? Normalmente é uma densidade intermediária. O pó não fica totalmente compactado, mas ele não pode, a gente chama, ele não tá frouxo ali dentro do teu utensílio, seja na proveta, seja no densímetro, ok? Então você vai padronizar as batidas para ficar uma densidade intermediária. Então, para ilustrar, nós temos aqui o piquinômetro de vidro. Existe, os mais comuns é o de 10 com volume, capacidade de 10 e de 25 ml. Também recomendo que você utilize o menor mesmo, porque a matéria-prima que você utilizar no controle de qualidade não retorna para a produção. Você pode deixar ali como retém, mas não é interessante que você coloque para a área de produção, tá? Esse é o piquinômetro metálico. Também o cálculo é feito da mesma forma. A diferença aqui é que você vai utilizar um material semissólido, certo? Como as bases galênicas, creme, gel, tá? Para a densidade aparente, você pode utilizar a proveta, ou esse equipamento da Powder Mix, o densímetro, ou até a própria cápsula. A cápsula também é uma forma de deixar o teu processo mais fidedigno, tá? Que eu vou deixar aqui o link dessa aula para vocês se aprofundarem melhor, tá? Nessas três técnicas de densidade de pós. Técnicas de densidade de pós. O ponto de fusão não é com todo ativo que a gente faz esse ponto de fusão, tá? Um dos equipamentos utilizados é esse ponto de fusão, onde eu vou ter um termômetro e eu vou inserir uma cânula nesse equipamento e eu vou ter tipo uma lupa nesse equipamento, onde conforme for aquecendo, eu vou conseguir ver quando a matéria-prima começa a fundir. Tá? Então esse é um equipamento que não é caro, é um equipamento simples e é interessante que você tenha assim no seu laboratório. Existem equipamentos mais específicos, tá? Mais sensíveis. Existe essa outra alternativa, não sei se você consegue visualizar bem, mas ele é digital, ele lê a temperatura aqui no próprio leitor, não tem esse termômetro, tá? Esse termômetro de mercúrio. E é um processo, né, que você utiliza pequenas quantidades da matéria-prima. É um teste que você utiliza pequenas quantidades da matéria-prima e ao mesmo tempo me diz muito quanto à pureza da tua matéria-prima. Se a temperatura do ponto de fusão não estiver dentro das especificações, possivelmente sua matéria-prima está sim com impureza. A viscosidade é um teste que é utilizado como ferramenta para você padronizar
tua base, por exemplo, a base que você produz no teu próprio laboratório. Então, vai reduzir reclamações. O teu cliente pode reclamar que a compra anterior, o shampoo estava mais viscoso ou menos viscoso. Então, para evitar esse tipo de reclamação, trabalha com uma faixa de especificação para a viscosidade das suas bases. São testes simples, tá? No caso do Copforge, ele tem um baixo custo. O viscosímetro de Brookfield, ele é um custo mais elevado, mas é interessante você investir para padronizar os seus processos. Então, veja que o controle de qualidade, ele vai muito além de você simplesmente atender à legislação vigente. Ele vai reduzir o teu custo. Por quê? Uma vez que eu consigo padronizar meus processos, eu vou conseguir otimizá-los ao ponto de reduzir o tempo é dinheiro, e reduzir desperdícios. Então, além de eu conseguir garantir uma maior qualidade nos meus produtos, uma maior segurança, eu vou também conseguir padronização, redução de tempo, redução de desperdício e, claro, aumento da minha lucratividade. Obrigada por estar em mais uma Dica Manipule. Vou deixar essa mensagem: acredite nos seus sonhos, faça o melhor que puder, seja o melhor que puder, o resultado virá na mesma proporção do seu esforço. E se você gostou dessa aula, escreve aqui nos comentários. É importante a gente ter esse feedback, tá? Se inscreve no nosso canal, ativa também as notificações, esse sininho que fica aqui em algum canto da página, que você vai sempre ser notificado para as próximas aulas. Te vejo no próximo Dica Manipule e até lá!